se D&D é racista ou não? Essa é uma discussão complexa. E, primeiramente, eu entendo perfeitamente a ironia de eu, uma pessoa branca, com descendência basicamente só europeia, aqui do Brasil, falar disso. Porém, é importante que nós, pessoas brancas, também falemos isso, mas não com autoridade e sim com noção. Porque o que aconteceu foi uma falta de tato, uma falta de noção e uma recepção por um público extremamente racista. Mas antes de eu falar o que aconteceu, se você não sabe, só para avisar que ainda está nos últimos dias o financiamento coletivo de Magnólia, que é um romance vampírico de Franz Andrade, uma amiga minha querida, premiada, escritora, autora aqui de RPGs do Brasil. E é um romance de vampiros que fala da vivência dela como mulher trans e negra. E também está rolando o financiamento coletivo de Shadowrun Sexto Mundo, que é a sexta edição de Shadowrun que euzinho editei. Editei não, traduzi. Então, tá ali na descrição os links. Vamos fazer acontecer. Mas então, o que aconteceu na semana passada? Um vídeo de um canal que eu não vou citar para não gerar mais polêmica sobre isso, porque no fim das contas o que faz a diferença não é exatamente isso, né? Não é exatamente aquele vídeo, e sim como a gente aborda certos assuntos no RPG aqui no Brasil, principalmente. O vídeo falava de D&D é racista, e aí basicamente se resumia a falar de como as raças funcionam em D&D, dos atributos e tal. O vídeo é uma merda, sinto muito a você que fez esse vídeo, mas a pessoa pediu desculpas. Não sei se me satisfez as desculpas, mas não é a mim que você tem que satisfazer, né? E sim as pessoas racializadas que se sentiram muito lesadas por isso. Mas basicamente houve uma confusão no raciocínio da pessoa. Quando a gente pensa, D&D é racista, tal RPG ele é racista porque isso e aquilo, porque ele tem raças que fazem isso, e parece que dá a impressão que você está cometendo um crime de racismo ao jogar. E quando a gente fala que um jogo é racista, não é isso que a gente quer dizer, porque D&D, na sua essência, ele não é racista. O explorar cavernas e derrotar monstros não é um racismo, né? Você não está cometendo um crime de racismo naquela questão. Racismo é um crime, deveria ser hediondo, né? Não sei, acho que não seja hediondo, que visa reduzir ou eliminar pessoas baseadas na sua raça. E aqui no Brasil é crime inafiançável, né? Não que isso tenha servido de alguma coisa, porque qualquer branco com um dinheirinho ali comete um crime de racismo pesado, fala que tem algum problema mental, não acontece nada. Ou então paga um dinheirinho e não acontece nada, né? Mas é importante que a gente entenda que quando o D&D traz essas raças de personagem com atributos, né? Por exemplo, antigamente anões ganhavam mais força e constituição e reduziam carisma, por exemplo, que eles não são muito sociáveis, né? Isso não é racismo. Não é esse o racismo que se fala quando a gente quer falar de RPG. Um orc ter menos inteligência não é o racismo. Um orc ser só brabo, ter uma fúria interna, não é o racismo. Isso é mais um tropo chamado Planeta de Chapéus. Eu fiz um vídeo faz muito tempo sobre isso, em que você reduz uma população específica, fictícia, a alguns poucos padrões de comportamento e ou cultura. Então, o tropo era basicamente, o pessoal de Star Trek ia num planeta, era basicamente de seres humanos, mas a diferença lá é que todo mundo usava chapéu. Por isso o nome do tropo é Planeta de Chapéus. A diferença que realmente acumulava aquele povo era que as pessoas usavam chapéus. Porém, a gente tem que entender que a questão do racismo não chega até aí. Não é só isso, né? Não é só ter uma raça ou não. O primeiro ponto é que nós não vivemos num vácuo. O jogo que nós jogamos, que é um jogo social, não existe num vácuo. Ele existe numa sociedade que sim traz racismos constantes
em seu comportamento, em suas leis, na aplicação dessas leis, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos arraigados, comentários que a gente faz que parecem inocentes, mas não são. E aí quando a gente pensa em fazer um jogo de RPG, nós muitas vezes colocamos os pensamentos que vêm da nossa sociedade dentro daquele jogo de ficção que supostamente é pra gente se divertir. É a partir daí que o jogo entra na questão de racismo ou não. Além do fato de que raça, hoje em dia, especialmente, algumas décadas, né, mas especialmente hoje em dia, ele não quer dizer socialmente e politicamente o que significa biologicamente, né? Nós somos todos da raça humana. Na raça, sei lá, cachorro tem raça, gato tem raça. São tipo subdivisões, não é nem uma subespécie, sabe? Então, só que não dá pra gente pensar nessa questão biológica, determinista dessa forma, porque não é assim. Quando a gente pensa em raça, a gente pensa nas pessoas racializadas, pessoas nativo-americanas, norte, centro, norte, meso e sul-americanas. A gente pensa em pessoas africanas, a gente pensa em pessoas do Oriente Médio, da Ásia Menor, do Sudeste Asiático, do Leste Asiático. A gente pensa no povo da Oceania. Então, pessoas cuja vivência, né, de vida nessa sociedade perpassam pela questão racializada, que é uma exclusão por causa da nossa sociedade, né? E essa é a ideia de uma pessoa racializada. Então a gente não pode pensar no termo raça num vácuo, vazio. Ele existe ali e a gente pode usar à vontade sem que isso signifique alguma coisa. Então quando você pega uma raça de humanoides que tem uma cor de pele diferente e que todos eles são naturalmente mais burros e brutos, você perpassa, né? A gente pode dizer até escorrega, né? Dá uma escorregadinha assim em coisas que falavam sobre pessoas pretas tempos atrás, continuam falando, que são menos inteligentes, que é baseado na frenologia, que era a ciência de ver o crânio da pessoa, aí se via como era o cérebro, o tamanho. Diziam que certos tipos de pessoas serviam para trabalhos braçais, que não eram inteligentes, que eram menos do que os outros, que tinham um fulgor interno mais selvagem. O Tolkien, quando ele escreveu sobre os orcs dele, ele não pensou, putz, isso aqui é igual ao povo preto, isso aqui é igual ao povo africano. Quando ele escreveu os livros dele, ele não pensou em fazer todo o asiático ser malvado. Aconteceu porque ele não tinha várias das nuances importantes da época dele. Isso não justifica, né? Não é uma passada de pano pra ele, de jeito nenhum, porque ainda foi escrito daquela forma que poderia ser melhor, mas era uma história que no fim das contas era muito eurocentrada, era muito visando o que eram os ideais nórdicos, acredito eu, né? Porque era muito questão do Nibelung e outras, e Beowulf e outras lendas nórdicas, né? As lendas poéticas. Ele não quis ser racista, ele não quis pintar isso de o povo preto ou povos selvagens que seriam também humanos. Mas quando você lê com um outro olhar, passa exatamente essa impressão. Na verdade a gente não tem como saber, não tem como chegar pro Tolkien e perguntar, pô Tolkien, tu não pensou duas vezes nesse rolê aí? Mas voltando à questão dos orcs, quando a gente perpassa essa questão de um povo que é menos inteligente, que é mais digno ao trabalho braçal, que é selvagem, que tem que ser domado ou exterminado, é exatamente o tipo de pensamento que existiu e continua existindo no nosso mundo. Então, muitas das nossas narrativas vão espelhar coisas que podem acontecer ou aconteceram no nosso mundo. Então, quando as pessoas falam, putz, D&D é racista, ou aquele RPG que utiliza o sistema D20 que é baseado na exploração de masmorras e tem vários povos de raças e ancestralidades e qualquer outro termo que você queira utilizar é racista, o fato de você ir até cavernas e exterminar povos para pegar tesouros é racista, não por si só. Por si só não é.
Mesmo sistemas como Desafio dos Bandeirantes, que colocavam povos nativos como menos inteligentes, que são signos mais próximos da realidade. Então tem como jogos serem mais racistas do que outros, com certeza. Mas a gente vai também. Tô pensando em D&D porque ele é a nossa base do que a gente pensa enquanto RPGs, certo? E foi também o termo, né, o que foi explorado no assunto que gerou essa polêmica. Então a gente tem que entender que, sabe, não existe num vácuo que tipos de histórias que a gente está contando. Orc só serve para matar? O John Wick é um ótimo autor de RPG, mas é uma pessoa problemática de se lidar. Ele utilizava muito um termo que a gente poderia traduzir como pretos verdes. Só que a palavra N, né, em inglês, de uma forma para representar que, né, você exterminava basicamente o que eram espelhos de pessoas negras no seu RPG. Eu não consigo concordar com ele porque ele automaticamente coloca esse valor sobre cima de todo um sistema de RPG, mas ele também não está errado. Porque muitas vezes a forma que a gente conta as nossas histórias, inclusive oficialmente, né, os romances oficiais, as aventuras oficiais, perpassa ou resvala ou dá uma quicadinha justamente nessas temáticas de explorar, matar, pilhar, genocídio, eliminar povos. Então a gente tem que pensar mais nesse tipo de coisa quando a gente pensa, será que um RPG é racista? A gente tem que pensar, por exemplo, o Sr. John Wick, as várias problemáticas que você cometeu no Lenda dos Cinco Anéis, que é um dos RPGs de temática asiática, né, do leste asiático, melhores, né, um dos melhores exemplos de RPG de temática asiática que nós temos aqui no Ocidente. Porém, você cometeu muitos, que a gente pode dizer, racismos ou xenofobias ao retratar a relação de gênero, né, do Japão ou da China que você colocou no seu jogo. Outros cenários brasileiros, por exemplo, que tem um cenário asiático, cometeram isso de uma forma muito mais agressiva nos seus deuses. Então há muito orientalismo, né? Eu fiz um vídeo também sobre orientalismo, que é muito importante que vocês vejam para refletir sobre isso. Porque a gente às vezes escreve uma coisa tendo em mente coisas que nós absorvemos há muito tempo atrás e que não são um exemplo nem um pouco bom, sabe? Então, se você quer falar de racismo, reflita. Por que você quer falar de racismo? Se você quer falar de alguma forma que não é pertinente a você sendo uma pessoa branca para falar de racismo, pergunte-se o porquê, né? Reflita o motivo. Não chegue e acelera com tudo. Porque, no fim das contas, é comum nós contarmos histórias sobre planetas de chapéus. Mas também é comum cairmos na armadilha de contar histórias sobre povos que são apenas de uma forma espelhando preconceitos que nós temos fora dos jogos. Então, completando, D&D é racista? Sim, mas depende. Não é à toa que quando eu traduzi o Guia de Ancestralidades de Grazilates, que é um sistema, né, um suplemento que revitaliza completamente a forma de construir personagens, né, as raças de personagens em D&D quinta edição. Aliás, o link está aqui na descrição se você quer ver. É excelente, mudou minha forma de jogar D&D por completo. Eu não jogo D&D quinta edição sem esse suplemento, que discute sobre isso, né? Por que o termo raça é problemático? Por que criar uma raça onde a característica dessa raça é ser maligna e todas as pessoas dessa raça têm pele escura como a escuridão? Por que isso é ruim? Então, é uma forma de você ter um jogo novo, diversificar o seu jogo e pensar novas formas de contar histórias, porque no fim das contas é isso que nós queremos com RPG. E pelo menos eu não quero ficar contando histórias de racismo. Eu não quero expor meus jogadores a racismos e eu não quero expor o meu público a racismo. Se existe uma coisa que eu quero fazer, é justamente o oposto. Eu quero destruir
o racismo nas minhas narrativas.